Seja muito bem-vindo ao canal Coisinhas da Jaque. Esse canal com histórias, com dicas para você que trabalha com crianças. No vídeo de hoje, Jesus vai usar este barco e o dono deste barco vai presenciar um grande milagre. Quer saber qual é? Fique comigo até o final deste vídeo. A história que eu vou contar para vocês está no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento. É o capítulo 5 do Evangelho de Lucas, os versículos 1 ao 11. E a Bíblia nos diz, nesta história, que o Senhor Jesus, lembra que eu falei, já contei em outras histórias, que onde Jesus estava, uma grande multidão seguia Jesus. E neste dia, nesta manhã, uma grande multidão, diz a Bíblia, que apertava o Senhor Jesus, sabe para quê? Querendo ouvir os seus ensinos. E aí vai uma grande lição para mim e para você, que Jesus, quando Ele fala, quando nós ouvimos a Sua palavra, nós devemos estar sedentos dos ensinamentos de Jesus. Aquela multidão apertava, eu quero ouvir Jesus, eu quero ouvir os seus ensinamentos. E assim deve ser você também, querer ouvir os ensinamentos do Senhor que estão na sua palavra. E então, Jesus vê dois barcos parados ali próximo à praia. Aqui é o Mar da Galileia, que eu já expliquei também, que era chamado de mar, mas na verdade era um grande lago. E aqueles donos desses barcos, um deles é Simão Pedro e outros pescadores também, eles já tinham passado a noite toda trabalhando, lançando as suas redes, e agora eles tinham voltado do mar e com as redes, sabe como? As redes estavam vazias, eles não tinham pescado nada. Então, Jesus, ele fala com Pedro, ele pede para Pedro, o dono daquele barco, de um daqueles barcos, pede para Pedro assim, entre um pouquinho com o barco para dentro da água. O que Jesus ia fazer? O que Jesus queria fazer era usar ali talvez os ventos, ali a acústica daquele local para ensinar a palavra de Deus para aquela grande multidão. Então Pedro obedece a Jesus, né? Outros pescadores também entram naquele outro barco e ali está Jesus pregando a palavra de Deus. E quando Jesus termina, Jesus dá uma nova ordem para Pedro. Jesus fala para Pedro assim: vá para o mais profundo do mar, vá para mais o alto mar. E Pedro faz o quê? Pedro então obedece a Jesus. E tinha mais dois ali, João e Tiago também estavam ali com Pedro naquele barco. E crianças, lembra que eu falei para vocês que eles já tinham pescado a noite toda? O melhor horário para a pescaria era durante a noite. Pedro, Tiago, João e os demais, eles eram homens experimentados na pescaria, eles conheciam da arte da pescaria. E o melhor horário para pescar era de madrugada. Essa hora aqui que Jesus já tinha ensinado para a multidão, que Jesus tinha falado, os estudiosos dizem que é quase meio-dia. E quase meio-dia, Jesus no barco de Pedro, Jesus dá uma ordem inusitada, diferente para Pedro. Jesus fala para Pedro assim, olha, vou ler lá na Bíblia. Jesus fala assim, então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Meio-dia. Jesus falando para pescadores experientes que era para lançar as redes ao mar. E a Bíblia nos diz lá no Evangelho de Lucas que
Pedro, ele responde assim: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Em outra tradução diz assim: já que o Senhor está falando, pela tua palavra, por tua palavra, eu vou obedecer. Olha só, Pedro talvez estava triste porque o trabalho dele era pescar e ele precisava levar o alimento para a sua família, e naquela noite eles não tinham pescado nada. E agora vem Jesus, que ele já tinha tido um contato com Jesus antes, o irmão dele também, que era pescador, André, já tinha falado: olha Pedro, encontrei o Messias, vem cá para você conhecer o Messias. Aí Pedro tem aquele encontro, depois Pedro presencia Jesus curando a sua sogra estava de cama, com uma febre, Jesus vem, cura a sua sogra, e mais uma vez agora Jesus está no barco de Pedro dando aquela ordem. E qual que é a resposta de Pedro? Olha, eu já pesquei a noite toda, nós não pescamos nada, nossa rede está vazia, mas com a tua ordem, pela tua palavra, eu vou obedecer. E isso me faz aprender com Pedro que nós precisamos obedecer a palavra de Jesus. Se Jesus te deu uma ordem, cumpra. Você, professor de ministério infantil, você catequista, você criança, ouviu a voz do Senhor, ouviu uma palavra, cumpra. Jesus, ele sabe todas as coisas. Talvez Jesus não entendia nada de pescaria, porque ele era carpinteiro, mas Jesus é dono dos peixes, Jesus é dono da natureza, Jesus é dono de todas as coisas. E diz a palavra do Senhor que eles jogaram as redes, e quando eles puxaram a rede, olha como estava a rede, cheia de peixes, muitos peixes, tantos peixes que eles precisaram chamar a ajuda dos outros companheiros para puxarem a rede. E diz a palavra que os dois barcos encheram tanto que estavam quase afundando, tão grande era a quantidade de peixes que tinha. A rede estava quase arrebentando, quão grande a quantidade de peixes, quão grande foi o milagre que Jesus fez. E Pedro, ele ficou até assustado. Antes, quando ele fala assim, mestre, nós pescamos a noite toda, Pedro, ele tinha chamado Jesus de mestre, professor, como uma pessoa qualquer. Mas agora ele diz, Senhor. A perspectiva de Pedro mudou diante daquele milagre que ele viu. Agora não era só um mestre, não era só um professor. Agora ele estava chamando Senhor, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, aquele que manda em todas as coisas, que manda na natureza, que manda nos peixes. Ele até fala assim, Senhor, afasta-se de mim, pois sou um pecador. Mas Jesus tinha um plano na vida de Pedro, na vida de Tiago, na vida de João, na vida de André. Jesus tem um plano para a sua vida também, para a minha vida. E Jesus, ele fala assim para Pedro, não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Aqueles homens, aqueles pescadores que estavam ali, Tiago, João, diz a Bíblia, que eles se admiraram daquele grande milagre. E mais ainda, Deus chama Pedro e fala, você agora vai pescar gente. O que estava dizendo? O que Jesus estava querendo dizer? Agora você vai ensinar as pessoas o reino de Deus, a palavra de Deus. E depois nós vemos o testemunho de Pedro. Pedro tem até as cartas que ele escreveu falando do grande amor de Jesus o Filho de Deus, aquele que morreu depois mais na frente, morreu por Pedro, morreu por Tiago, morreu por João e morreu na cruz por mim e por você, para nos livrar de um lugar terrível que é o inferno,
e nos levar para o céu, o lugar onde Deus habita, onde Jesus Cristo mora, esse Jesus Todo-Poderoso. E Ele convida você, aceite Ele no seu coração. Receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E grandes milagres, assim como Pedro viu o grande milagre da pesca, Jesus pode fazer na sua vida também. Esse vídeo, se você gostou, eu vou te convidar para você curtir esse vídeo, compartilhar o vídeo. E mais uma vez eu falo para você, se você ainda não é inscrito no canal Coisinhas da Jaque, aproveita agora, faça a sua inscrição. E grande beijo, que Deus abençoe a sua vida e a sua família.